E você, Miriam? Conseguiu entrar, Miriam? Oi? Ah, tem um delay, é verdade. Eita, aparecendo conexão lenta também aqui. Bom, mas tá bom. Olha a Patrícia tá aparecendo aqui. A abençoada de Deus, a linda de Deus, a Patrícia. Uma benção. Ô, Miriam, eu vou abrir a porta que eu não tô aguentando o calor aqui não, tá? Ai, ai. E eu vou precisar... Ô, Miriam, de uma toalha. Uma toalha. Eu vou entrar agora. Muito calor. Mas vamos lá. Olá, pessoal. Muito boa tarde, não é? Entrando na live, fazendo 1 hora de atraso, né? 1 hora de atraso. Eu estou entrando aqui, mas peço o perdão de todos vocês também. Tá quente aqui. Eu peço também a compreensão de todos vocês. E hoje eu quero falar algo muito importante sobre uma passagem bíblica. E olha só, eu sei que tem gente que não gosta de mim, tem gente que não engole as verdades da espiritualidade e do amor de Deus, porque elas transcendem o pensamento maldoso do homem e do ser humano. Mas o importante é que você é uma essência de Deus. Não é a cor da sua pele, não é a sua estrutura física, não é o seu gênero, não é a sua religião que prepondera, que é fundamental para a espiritualidade. Beleza? Bom, eu estou iniciando essa live para revelar para você segredos preciosos das escrituras hebraicas. Hoje eu não estou aqui para falar para você de judaísmo, embora eu seja descendente de judeu, mas eu quero falar das escrituras hebraicas, antes do judaísmo. Porque quando se fala
em Israel, hebraico, essas coisas, destaca-se a tribo que sobreviveu, que é a tribo de Judá. Mas nem todo mundo que pertence, é da linhagem, é da descendência de Abraão, é judeu. São semitas, ok? Hebreus, povo lá da Bíblia, tá bom? Mas vamos ao que nos interessa, ok? Eu coloquei aqui um fundo musical bonitinho, chamado Yeshua, que é do irmão Cícero, esse grande músico que há pouco tempo a sua esposa passou para o Senhor, não é? E agora o seu papai passou para o Senhor também. Que o Espírito Santo, que Deus, que a espiritualidade possa confortar o seu coração, a sua família, tá bom? O irmão Cícero, continue sendo aí essa bênção, essa graça, essa maravilha que o Senhor é, como um músico, né? Que faz esses fundos instrumentais maravilhosos para o nosso momento de meditação com Deus e conosco mesmo. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, nós falamos na última transmissão sobre o livro que está nas Escrituras chamado Devarim. Em hebraico, lá no... vocês chamam de Velho Testamento, Antiga Aliança. Está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. A primeira live foi uma resposta, não é? A o senhor Antônio Arzani. O senhor Antônio Arzani perguntou, né, ele questionou por que o pastor não fala tudo sobre o texto. Eu respondi já na primeira live que eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou missionário, eu não pertenço a esse sistema religioso. Eu não pertenço, gente, a esse sistema religioso cheio de preconceito, né? Cheio de coisa, de indiferença com as pessoas. Eu pertenço a Deus, à espiritualidade, tá bom? E eu também não sou pastor, embora eu passei por diversas igrejas cristãs, evangélicas, não é? Depois de formado na teologia cristã, não é? Eu passei por várias igrejas evangélicas e, infelizmente, o que eu vi não é aquilo que está dentro das Escrituras. Eu vi muito comércio, muita grana, muito dinheiro, politicagem, não é? Manipulação, exploração da fé, aquela coisa toda que você sabe. Então eu não vim no mundo para isso, tá bom, gente? E pelo meu conhecimento do mundo hebraico, das Escrituras, e também pelo conhecimento da teologia cristã, eu recebi um chamado de falar do amor de Deus, sem rodeios, sem tergiversações, sem manipulações, sem intenções de tirar o seu dinheiro, mas tirar o peso que a religião coloca sobre a tua cabeça, sobre a tua psique, a tua psicologia, sobre a tua vida, tornando você escravo da religião, cheio de medo, cheio de um monte de coisa. Bom, vou deixar esse fundo aqui que é mais calmo e mais agradável, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando aí essa transmissão, que hoje está maravilhosa, muito boa, e vai ajudar muitas pessoas, vai mudar a visão de muitas pessoas. Bom, vamos lá. A última live que eu fiz, eu respondi ao senhor Antônio Arzani. Já disse que eu não sou pastor, passei por várias igrejas, dei muita aula, ajudei a formar alguns pastores, acreditando que eles seguiriam o princípios e valores de filosofia e o princípio de Yeshua, Jesus. De graça recebeste e de graças dai. Que nada. Cada um aproveitou o conhecimento
e usou do seu bel prazer para tirar dinheiro das pessoas. Então eu não sou pastor, eu não sou mestre, o único pastor é Jesus, que ama todas as pessoas de forma igual. Ok? Não fala tudo sobre o texto, fala do que lhes convém, bênção. Na primeira live eu respondi a ele e expliquei sobre a bênção em hebraico, cujo termo, a expressão é brahá, ok? Mas aqui no Monte Gerizim, segundo Deuteronômio 28, aqui seria bendito, não é? Que é a palavra Baruch em hebraico. E em hebraico também a palavra maldição seria Kelel ou Avon. Mas no contexto aqui de Deuteronômio 28, a palavra seria Arur em hebraico, maldito. E também respondi para ele, porque ele perguntou assim, eu respondi a ele dizendo que eu não falo o que convém a mim. Mais uma vez, eu não uso textos bíblicos, não faço exegese, não faço hermenêutica, não faço narrativa minha própria para o meu lucro. Então, não é para aquilo que me convém. Quem faz isso são muitas pessoas aí que usam textos da Bíblia, fazendo um anacronismo, pegando histórias muito antigas, de tempos antigos, para tentar impor no dia de hoje, para convencer você e tirar a sua grana, o seu patrimônio, a sua alma, a sua vida, sua liberdade, sua natureza, sua essência. Ok? Então eu não faço isso. Porque eu trabalho, eu não vivo de dízimos, ofertas e votos de ninguém, que já é um erro, é um crime, é o maior assalto da humanidade. Tirar dinheiro das pessoas, isso é exploração, isso é estelionato espiritual. Tá bom? Então vamos lá. E ele disse também para falar sobre as maldições que está sobre o Brasil. Já foi respondido isso. A gente precisa parar de usar Deus como pano de fundo dos erros, dos crimes, da safadeza, da sem-vergonhice de políticos desse país, de empresários desse país. A gente precisa parar de colocar Deus como pano de fundo, ou Deus ou o diabo. Precisamos ter a maturidade consciencial, a responsabilidade, a consciência, o juízo de que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Quando o presidente Lula se envolveu com o José Dirceu, José Genuíno, não é? Quando se envolveu com o seu marqueteiro, quando se envolveu com o pessoal da Friboi, quando se envolveu com os empresários corruptos desse país, Deus não estava lá na reunião, não. E nem o diabo estava lá. O único diabo e Satã que estava lá era o homem, era o ser humano. Beleza? Então, se o Brasil vive uma espécie de maldição, é porque o brasileiro cultua essa maldição. Porque o brasileiro bate palmas para político corrupto. Tanto PT, quanto PL, Centrão, direita, esquerda, Bolsonaro, não é? E tantos outros políticos que tem nesse país, Eduardo Cunha, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, que pegou o dinheiro do transporte metropolitano do Rio de Janeiro, um dinheiro que era para ser dividido, dado para ONGs. Ele pegou esse dinheiro e em 3 vezes colocou lá para a Fundação Radiodifusora da Igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, do tal Bispo Samuel Câmara. Foi para ele. E não contente com isso, porque ele precisa comprar eleitorado, comprar o povo evangélico, ele pegou e também deu no centenário dessa igreja mais R$1 bilhão. O que você acha disso? Tá certo? Hã? Aí você quer dizer para mim que Deus abençoou Eduardo Paes e
foi com ele e ele foi eleito no Rio de Janeiro. Você acha que essa eleição é justa? Ou voto comprado? Assim como o Bolsonaro fez também, né, junto com Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta, os ayatolás da Assembleia de Deus, Manuel Ferreira, o seu filho Samuel Ferreira, aqui no Brás, do lado da Universal, o Edir Macedo, o Valdemiro, o RR, o Renascer, todo mundo chupins, né, comendo dinheiro público que esse Bolsonaro deve ter soltado aos milhões para eles. Malafaia, todo mundo, Bolsonaro de Deus, José Wellington Bezerra, da Assembleia dos Ministérios do Belém, todo mundo, Adebrais, Madureira, todo mundo como cachorros de rua, loucos por um pedacinho de osso ou de um filezinho do seu dinheiro público que foi para eles. E mesmo assim, Bolsonaro não ganhou as eleições. Teve tanta profecia, né? Não, que eu tive uma visão que o Bolsonaro era isso, era aquilo outro. Então, é sobre isto que eu quero passar para você. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não me envolvo com política. Me arrependi sim, em anos passados, até defender, até acreditava no social, no inclinar-se para a população mais pobre, menos favorecida. Fiz parte de alguns projetos, vi de fato que um partido lutava pelos pobres, não é? E que um partido lutava pelos pobres. Eu estava lá e defendi tudo tal, porque o partido que se diz Deus, Pátria e Família não lutava pelos pobres. Fechava as portas das periferias, não ajudava, não dava verba, enfim. Quem conheceu o padre Ticão, da Zona Leste, de Hermelino Matarazzo, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Quem conheceu aquele padre que fez a cerimônia fúnebre do Bruno Covas, aquele senhor de cabelinho branco, aqui de Itaquera, tem uma grande obra social, sabe o que eu estou falando. Mas, como a política é suja, é podre, então eu preferi sair fora. Ainda mais quando o presidente, não é, vetou, quando o presidente Lula não gostou do projeto da lei que proibia a saída temporária de traficante, de pedófilo, de estuprador, de assassino, de ladrão, Dia dos pais, das mães, Natal, Ano Novo. E ele foi contra, ele foi lá e vetou. Ele é a favor de que o traficante saia, de que o assassino saia, de que o estuprador saia. Entende isso? Então isso me causou muita frustração, muita revolta. Por isso que eu caí fora. Ok? E é por isso que eu também, hoje, eu dei uma palavra dizendo que eu não quero, no meu grupo de oração, que é um grupo puro, um grupo limpo, nem uma mensagem, nem um teor sobre partido político, seja PT, PL, direita, esquerda, centrão, não quero. Porque a política, brasileira é podre, é muito podre, podre demais. Ok? Bom, cadê aqui? Então, complementando isso, né? Deus não esteve com o Cabral no Rio de Janeiro, quando ele fez toda aquela ruaça, toda aquela corrupção do dinheiro público, roubou pra caramba. Não era Deus que estava com ele, e nem o diabo, era ele mesmo. Então vamos parar de querer fazer associação de textos das Escrituras de 3.000 anos atrás com atitudes corruptas, sujas, imorais, de cafajestes, de canalhas políticos desse país. Vamos parar com isso. Não tem nenhum santo lá. E se tiver, ele nunca vai ter oportunidade, nunca vai ter admiração, nunca vai ter destaque para poder fazer alguma coisa. Porque a máquina pública brasileira, ela é podre, ela é um câncer em estado de metástase. Beleza? Então vamos continuar aqui com a espiritualidade, com Deus, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é uma história onde está em Deuteronômio, capítulo 28,
onde só um minuto que eu tenho que ver o horário, gente, que senão eu não posso mais extrapolar do horário, não. Espera aí. Agora são 5 e pouco. É 5 e pouco agora e eu quero poder... Não, é 10 para 5. Eu quero poder 5 e meia, quem sabe, 15 para 6, terminar. Tá bom? Se você não consegue ver a minha live, que dura 1 hora, dura 2 horas, faz o seguinte. Você pega, põe o dedo assim no seu celular, vai aparecer o tempo, né? 15 minutos, 20, 30 minutos, para 30 minutos, marca num papelzinho. Quando você posta de novo, você volta, puxa assim com o dedo lá no celular e volta 30 minutos, play, e vai indo, tá bom? Mas vamos lá. Então, nessa história aqui, o povo de Israel recebe, os hebreus, quando saem do Egito, recebe essa bênção, a promessa da terra prometida, Canaã, ok? E aqui o povo está aqui, são milhões, né? 6 milhões de hebreus aqui. E antes deles entrarem na terra de Canaã, Moisés pede para um grupo de sacerdotes subir no Monte Gerizim e outro grupo de sacerdotes subir no Monte Ebal. A grande sacada, a grande pegada espiritual está bem aqui. Antes deles entrarem para a terra prometida. Existe um texto muito bonito que está em Irmeniahu, se não me engano, ou Isaías, ou perdão, Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, coisas ocultas e secretas. Eu não sei quais têm sido as suas orações, as suas petições, os seus desejos diante da espiritualidade, diante do Pai de amor. Eu sei que está sendo difícil aguentar e suportar. Muito tempo no deserto, muito tempo sem uma água potável, figurativamente falando, sem um alimento bom, sem uma saúde espiritual, mental, talvez física, emocional, conjugal, eu não sei. Eu só sei que Deus tem coisas maravilhosas guardadas para você. E para isso, Ele é tão excelso, soberano, magnífico, talvez incompreensível dentro da nossa racionalidade humana, que Ele vai trabalhar com situações adversas. Você vai entender daqui a pouco. Então aqui, o Monte Gerizim, em hebraico Gerizim, em hebraico Ebal. Daqui os sacerdotes receberam a ordem de ler normas de bênçãos para o povo de Israel, que eu já li na outra mensagem, na outra live que eu fiz. Por outro lado, quando esse grupo de sacerdotes terminava de lançar sobre o povo bem alto, o povo ouviu bem alto todas as bênçãos, aí eles não podiam entrar ainda, eles tinham que ouvir o outro lado do Monte Ebal. Se vocês não ouvirem os meus estatutos, as minhas ordenanças, o meu conselho, a minha palavra, então vocês receberão essas maldições, ok? O que a gente entende por aqui já? Aqui a gente já entende que a vida, Deus, a vida, o nosso dia a dia, o nosso corre, nós temos opções, 2 caminhos, a luz e as trevas, o bem e o mal, a justiça e a injustiça, o trabalho ou o crime, a saúde ou a doença, como se tudo estivesse em nossa livre decisão de escolha, o livre-arbítrio.
Hoje no Brasil, o brasileiro tem o seu livre-arbítrio. Ele tem a capacidade de estudar o Código Civil, de estudar a Constituição brasileira, de estudar os seus direitos dentro da lei, de estudar o Código Penal, o Código do Processo Penal. Ele tem total liberdade. Hoje tem o Google, a internet, aí no celular ou no notebook, entrar e pesquisar quais são os seus direitos trabalhistas, o seu direito disso, daquilo, aquilo outro, de pai, de mãe, o direito de existir, da sua identidade, da sua crença, da sua religião. Ele tem o direito de escolha. E a Constituição, ela nos garante todos os nossos direitos e deveres. Direitos e deveres. E também ela apresenta as punições, as sentenças, julgamento, o tempo que fica sob custódia do governo num presídio. Enfim, você escolhe entre o bem e o mal. Está nas suas mãos. Por isso que o eterno Deus, ele não foi injusto com os hebreus. Ele colocou aqui o bem e aqui o mal. As pessoas decidem. A bênção está aqui. A vitória, a prosperidade, o alimento, o refúgio, a proteção, a guarnição, a saúde e a vida. Está aqui, na terra prometida de Canaã. Mas você escolhe o que você quer. É isso. Olha só. Então, vamos lá. A palavra começa essa live lendo aqui para você Devarim, capítulo 28 em hebraico. O que está escrito aí, Devarim em hebraico? Está escrito exatamente assim. Ó, eu vou ler para você aqui, tá? Assim, ó. Bem aqui onde está em hebraico aqui, tá bom? Verraiá e Shamoa. Verraiá e Shamoa. Verraiá e Shamoa Tisema Bekor Yagiver Elohecha Lishemor. Perdão, Verraiá e Shamoa Tisema Bekor Yagiver Elohecha Lishemor Kasot Yasher Kal Mitzvotai Anochi Metzavecha Chayon Unetahecha Yagiver Elohecha Al Elion Kal Goyei Haaretz. O que quer dizer isso aqui? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, guarda isso, cuidado de guardar, também guarda isso, todos os seus mandamentos, que eu te ordeno. Hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Muitas pessoas sem caráter, exploradoras da fé, pegaram esse texto, as bênçãos do Monte Gerizim, e aplicaram dentro da teologia da prosperidade. Olha, se você der isso na igreja, se você cumprir isso, aquilo outro, se você obedecer, ouvir, guardar a doutrina da igreja, como a farsa, a mentira de dar dinheiro para pastor e para a igreja como dízimo, é um crime. E também tirar dinheiro do coitado. Enfim, não é? Campanhas, etc, que você já conhece aí, o comércio nessas religiões. Se você fizer isso, todas essas bênçãos aqui de Gerizim vai vir sobre você. Isso é mentira, porque isso sim é anacronismo. Isso aqui é um texto, gente, de 3.000 anos atrás, um texto para o povo hebreu, naquele momento, naquela situação, naquela dinâmica, onde eles estavam no deserto. Foi para eles. Não é que se você fazer o que o seu pastor está falando, vai acontecer tudo na sua vida. A gente vai falar sobre isso um pouco mais além, tá bom? Então vamos lá. Então nós vemos algumas condições que o Eterno revela para o sucesso do povo de Israel. Ou seja,
Vamos lá? Número 1, ouvir. Número 2, cuidado. Número 3, guardar. Aí nós paramos e pensamos e refletimos. Ouvir quem e o que? Cuidar do que e de quem? Guardar o que? Deus, o Criador, em onisciência e soberania, sabe muito as táticas e estratégias do homem natural, do homem sem Deus e sem amor. E para que o povo de Israel não se afundasse na maldade, nos crimes, em rituais pagãos que aprenderam lá no Egito, na cultura egípcia, o Senhor já havia preparado, lá na frente agora, eles aqui, antes de entrar na terra de Canaã, o Senhor havia preparado uma lista de normas, de condutas e de leis que distanciasse o povo hebreu dos costumes e tradições adquiridos em cativos e outros povos. Primeiro, ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus. Cuidar do quê? Cuidar da sua lei, da sua instrução. A palavra Torá significa instrução, não é? Cuidado em não descumprir aquilo que a vida nos dá, do bom e do melhor. Guardar o quê? A sua palavra, o seu ensinamento, as suas normas e lei. Isso aqui não implica em costumes e usos, não implica em doutrinas loucas de igrejas fundamentais, igrejas fundamentalista e sistemática, tá bom? Muito bem. Jesus vendeu o seu lado humano no deserto. E agora a gente vai entrar numa parte que eu quero que você compreenda aqui comigo. Cadê aqui o negócio? Vou apagar aqui, tá bom? Então aqui você está entendendo aqui, né? Isso aqui eu acho que eu vou apagar. Eu vou apagar aqui embaixo para você poder entender o que eu vou explicar agora sobre Jesus, tá bom? Ai, que eu não posso demorar não. Apagar aqui rapidinho. Opa! Segura aí, meu filho. Ajuda. Ai. Eu vou apagar isso aqui. O Devarim 28 do Deuteronômio eu já li para você. Aqui pegou bem a tinta aqui. Mas o desenho vai ser interessante, tá? Ai. Muito bem. Eu sei que muitas pessoas vão usar o seguinte conceito agora para me contestar. Vamos usar também do momento em que Israel está passando, vão aproveitar do oportunismo do antissemitismo. Eu não estou falando aqui e não estou defendendo aqui a extrema-direita política, o sionismo de Israel. Não estou defendendo Benjamin Netanyahu, nem o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, nem o ministro de Guerra. Não estou defendendo o partido político racista que tem em Israel, e nem o Benjamin Netanyahu, que é um corrupto em Israel. Ok? Eu não estou defendendo esse povo. Estou defendendo as escrituras sagradas. Ok? Também não estou defendendo o Hamas nem Hezbollah. Eu estou defendendo a vida humana. Ambos os lados. Beleza? Então não vem com essa não. E eu sei também que tem pessoas aí que desenvolveram uma teologia chamada graça, que me parece que o apóstolo Paulo, ele tem mais importância, tem mais relevância
do que o próprio Jesus, o Emanuel, que morreu na cruz por você. O apóstolo Paulo, segundo os gracistas, parece que ele é o Deus da parada, né? Você vai entender ao longo dessa transmissão. Então, a minha leitura me faz crer pela fé a importância e relevância de Jesus. Não há nenhum nome em cima do céu, embaixo na terra, não é? Que possa ser superior ao nome de Yeshua. Obviamente, claro, o nome de Deus, o Eterno, que não se pronuncia. O nome do Pai. Abaixo do Pai, nenhum nome pode ser superior ao nome de Yeshua. Mas vocês, gracistas, se enredaram em uma doutrina de que Paulo supera Jesus Cristo. Mas Paulo não morreu na cruz por você, tá bom? Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Agora nós vamos entrar aqui para a gente chegar aqui no Monte Gerizim, no Monte Ebal. A gente leu que primeiro que temos que ouvir, guardar e praticar os estatutos, as normas de Deus. Beleza? Eu começo essa live falando sobre Yeshua, Jesus. Vocês que tanto pisam na Torá, pisam nas escrituras hebraicas, mas usam as escrituras hebraicas para os seus fins erários, de pecúlio, de grana e de dinheiro, histórias como tipo Abraão sacrificou seu filho lá no monte, né? E você tem que sacrificar o seu tudo aqui na igreja. Grana e dinheiro. Histórias como o dízimo do Velho Testamento, que era grãos da terra, alimentos, mas vocês converteram junto com o pessoal do concílio de Macon, na Igreja Católica, Idade Média, um dos seus concílios, converteu isso em moeda, em dinheiro, para vocês ficarem ricos. Então vocês sabem pegar muito bem partes da Torá, partes das escrituras hebraicas, para satisfazer os seus desejos, para converter, para inverter, e colocar medo nas pessoas e dizer que as pessoas têm que fazer o que vocês querem. Mas seguirem as leis vocês não querem, porque vocês não seguem absolutamente nada. Então vamos lá. Vou provar para você que Yeshua, em hebraico, Jesus em hebraico é Yeshua. Eu vou provar para você como que Jesus, ele venceu a tentação dele. Porque a história com E, e não com HI, real, mas a historinha, né? A historinha de contos de fada, vai dizer que um tal diabo de Rabi Shif pegou Jesus e apareceu para ele no deserto. Então eu vou fazer um desenho aqui, deixa eu ver aqui. Só para você ter uma ideia assim, tá? Opa, vamos ver se vai sair legal. Ó. Deixa eu ver aqui. Fazer mais ou menos assim. Eu não quero demorar. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui? Vou dar uma pintadinha aqui. Então vamos dizer aqui, ó, essa figurinha que eu estou dizendo aqui, essa charge aqui, só para ilustrar, vamos supor que essa charge seja o Jesus, ok? E aqui, como se fosse um espelho, ok? Um espelho, está refletido ele aqui, ó, tá bom? Opa, aqui assim, como se fosse um espelho, para você entender mais ou menos o que eu quero te passar, tá bom? Né? Como se fosse um espelho, tá bom? Só para você entender, aqui, o que eu quero passar para você, aqui. Quero passar para você que nunca houve esse ser aqui, ó. Esse ser aqui, ele nunca existiu, tá bom?
esse ser aqui nunca existiu, tá? Ele nunca existiu. Esse ser aqui nunca existiu. Tá bom? Ó, com o tridente na mão. Esse ser aqui nunca existiu. No mundo hebraico, ele é chamado de Ra-Satã. Ra-Satã. O que vem a ser o Ra-Satã? Ra-Satã é uma expressão que quer dizer inclinação para o mal, para a corrupção, emoções e desejos humanos, que na verdade significa opositor. Já expliquei também, vou falar aqui hoje, a carta de Paulo, quando ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne milita contra o Espírito milita contra as obras da carne. Aí você vai entender mais ou menos. Então, esse ser aqui, o diabo ou Satanás, nunca existiu. Ele não existe. Tá bom? Eu acho que eu vou tirar porque você está me atrapalhando. Pronto. O diabo nunca existiu como personalidade, como figura, como o ser que apareceu lá no deserto. Mas tem doutores aí, né, arqueólogos, como o Rodrigo Silva, que chegou a dizer um absurdo, porque o Rodrigo Silva também ele recebe uma boa grana da Adventista do Sétimo Dia e recebe também uma boa grana, né, muito dinheiro do Edir Macedo. Me admira o Rodrigo Silva, que é da Adventista, que prega contra a corrupção, né, do sistema, vai receber, vai comer na mão do Edir Macedo lá, para ser aquela pessoa que dá um suporte em termos arqueológicos, em termos hebraicos, de Israel. Porque ele vive lá, né, cavucando terra lá em Israel. Mas ele chegou a afirmar que Jesus estava tão fraco, que Satanás teve força para pegar Jesus e levar no pináculo do templo, no abismo, na montanha, parará. Olha o absurdo da sandice desse cara, ok? Como que isso é possível se a Bíblia diz que os que são de Deus o maligno não toca? Então Jesus não era de Deus? Porque Satanás tocou nele. Olha a bobagem, a besteira, tá bom? Esse ser aqui não existe. Esse ser aqui são emoções, instinto, inclinação para o mal. Ra-Satã. Desejo de matar alguém, desejo de trair alguém, desejo de agredir alguém, desejo de furtar, de roubar, desejo de roubar através das leis, PECs, emendas, governo, corrupção, desejo de mau atendimento no hospital. Isso é Satanás, é opositor à vida, à ética, à justiça, ao bem-estar da sociedade. Então, Jesus aqui, na sua tentação, não é? Na sua tentação, aqui, a sua tentação aqui, ela não tem um espírito falando com ele. Não tem um espírito levando ele para lugar nenhum. Ele está no deserto, 40 dias no deserto. E ele está sob o sol escaldante de Israel. Se você nunca foi em Israel, vá um dia para você ver lá a região desértica do Oriente Médio, da Palestina. Vai lá para você ver como é intenso o calor durante o dia e intenso o frio durante a noite. Então, Jesus começou a ter aqui uma espécie de alucinação, ok? Enfim, por causa do clima. Mas nessa alucinação aqui, Jesus, ele começa a ter conflitos interiores. Ele começa a ter conflitos interiores. Que conflitos são esses? Jesus era um homem também. A sua parte humana estava ativa também. Seu sangue estava fervendo também. Tinha fome, tinha sede, tinha desejos. Por isso que ele diz, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, gente, ele venceu o mundo dentro dele. Os seus desejos. Ele sufocou os seus desejos. Né? Ele sobrepujou as suas tentações. Ele passou essas tentações. Então, aqui, o Satanás aqui, nada mais é do que a sua consciência. Consciência humana. Desejos, ok? Tudo isso aqui ele soprou na sua mente, essas tentações. Puxa, mas eu sou filho de Deus, eu poderia ficar rico, eu poderia papapá.
Não, mas está escrito. E aí que eu quero pegar você agora com todo o cuidado, né? De forma bem pura, pegar você nas Escrituras. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só. Jesus venceu o seu lado humano no deserto. Você quer ver um exemplo bem simples que eu vou te dar? Você está andando numa rua, próximo de um supermercado, ou no estacionamento de um mercado. Você acha uma bolsa caída lá, uma carteira. E nessa carteira tem R$1.000 lá dentro dessa carteira. Tem bilhete único, tem cartão de crédito, tem os documentos da pessoa e tem também o telefone dela, lá está tudo certinho lá dentro. Você para e pensa, olha só, a consciência, o lado humano na hora. E você está naquela situação precisando de pagar o seu aluguel, ou pagar o seu IPTU, o seu IPVA, e não tem dinheiro. Está numa situação bem difícil. Você pode dar vazão a Satã, ao Satanás mental. Pega, você é de Deus. É uma provisão de Deus para a sua vida. Pode pegar e gastar. Foi Deus que mandou. Ou você pode pegar e falar assim, não, está escrito não furtarás, não é meu. As Escrituras dizem não furtarás, não é meu. Meu pai e minha mãe me ensinou, a escola me ensinou, a vida me ensinou. Furtar, se apropriar de forma indébita, ou o furto, né, de um produto, de um objeto, de dinheiro, sei lá o que for, que não é meu, é crime. Eu coloco para vocês a bênção e a maldição. É crime. Aí você vence isso porque você consultou a sua consciência, a sua memória, na hora da tentação. Ok? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus aqui. Vamos ver agora para você entender. Na tentação de Jesus, ele entra em conflito com o seu eu humano, com vaidades e desejos. Paulo, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 16, dizendo assim, eu vou falar aqui sempre em hebraico, porque eu vou preservar a língua materna, a língua nativa. Eu não vou dar muita vazão para o grego, porque depois que entrou o grego, olha, eu vou te falar, é muita invencionice, muito acréscimo que resultou nisso daí. Religiões que mataram negros, que mataram judeus, que torturaram mulheres, torturaram homens, que persuadiram as pessoas a dar terreno para entrar no céu, e é o que a gente vê hoje. Então vamos lá. Gálatas 5:16, em hebraico, diz, Vehineni omer iterha lehu, baruach velo temaleu et taata abad. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É qualquer prazer, desejo humano que nós temos? De comer alguma coisa, ou de sexo, ou disso, daquilo outro, ou de comprar uma roupa, ou um carro, uma casa, ou ir nadar na praia? Não. Concupiscência é exagero. Quando você se tornou escravo e desenvolveu o vício naquilo. Muito bem. Então precisamos andar em espírito. Andar com a maior parte da nossa força que conduz o nosso corpo aqui, na mente, de forma sadia. Ok? Ki rabassar miteave refer. Min haruach verahuach. Verahuach reka refer. Min rabassar ushenehen mitekomanin zer lazer uberim. E in aten osin ete yasher eta sepotsu. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne, a consciência. Isso aqui é um lampejo, é uma fagulha de Deus em nós. É a consciência mesmo, né? Que luta contra, não faz isso, não vai por esse caminho.
Cuidado que essa pessoa não se entrega, não confia. Cuidado. Não, eu vou. Ele é bonito. Não, ela é bonita. Não, ele tem um bom papo, eu vou. No final das contas, você quebra a sua cara. Contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que quereis é a pessoa, né? E não um tal diabo ou um tal de demônio. Deixa, nesse quesito, deixa só eu tentar ler aqui algo para você rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cadê aqui para mim? Opa, cadê? Eu sei que ele está aqui. É o Tiago, né? O apóstolo Tiago fala muito bem disso também, que é muito importante, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Eu vou achar ele aqui. Cadê você, meu filhinho? Cadê você, Tiaguinho? Cadê o Tiaguinho aqui? Aqui, ó. Abre aqui no Tiago. Cadê o Tiaguinho? O Tiaguinho está depois dos Hebreus, se eu não me engano. Presta atenção nisso aqui que o Tiago fala, tá bom? Antes de vocês ficarem viajando na maionese aí, que tudo é o diabo, que tudo é o demônio. Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, e versículo 13. Quer ver? Cadê? 18. Aqui, ó. Olha o que o Tiago ensina pra gente. O Tiago, irmão de Jesus, ele não atribui a entidades sedutoras, malignas, pornográficas. O cara vai lá, comete um adultério e põe a culpa na pombagira porque ele é preconceituoso contra a religião de matriz africana, né? Ele apronta todas, trai a mulher e a pombagira que tem que levar a culpa. Ou então ele vai lá, abusa de uma criança, foi um espírito, né? Ou então rouba alguém, mata alguém, doutor delegado, foi um espírito. Como que o delegado vai prender um espírito? Muita balandragem, né? Muita sacanagem, né? Vamos lá. Ó, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado. Baruch, bendito. O homem que suporta com paciência a aprovação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida, de forma eufemisticamente falando, ou de forma figurativa, metaforicamente falando, o que é uma coroa? Coroa é algo que está na sua cabeça, de destaque. Coroa é algo que te consagra, que te dá autoridade e poder. Essa coroa é quando você vence uma tentação, seja ela qual for, e ela nunca mais volta. Se ela voltar, você já está poderoso, você está abençoado. Ela não faz mais efeito, porque você venceu. Então você recebe essa força interior. Igual aquela pessoa que consegue se livrar do vício do cigarro, do vício da cocaína, do vício da bebida alcoólica, enfim. Eu estou falando de vício, tá bom? Vamos lá. Vício do jogo, enfim. Receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a aprovação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, presta bem atenção nisso aqui, é o que o Tiago está falando, ninguém, presta atenção, crentaiada pentecostal, crentaiada neopentecostal, que tudo atribui ao diabo e ao demônio. Tomem vergonha na cara. Ninguém, ao ser provado ou tentado, deve dizer, é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém o prova. Para de colocar a culpa em Deus. Para de colocar a culpa em entidades que você não vê, ou no diabo. Você viu? Deus não é tentado pelo mal. E a ninguém prova. Se Deus não é tentado pelo mal, e Jesus, para você, é Deus, não é isso? Não é Deus, o Filho unigênito de Deus? Evangelho de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Seu Filho unigênito. Ele não é Deus? Não é o Emmanuel, quer dizer em hebraico, Deus conosco? Se ele é Deus, por que ele foi tentado por Satanás, por um demônio mequetrefe, por um diabo? E como que o diabo tocou nele, se quem é de Deus, o diabo não toca? Hein? E aí? Ai, cada uma, viu?
Deus não pode ser provado pelo mal. Jesus é Deus porque ele foi provado pelo mal. E a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, pelo próprio exagero, né, das suas emoções e desejos, que o arrasta e seduz. E assim vai. Então, para você ter esse entendimento aí, essa ideia, né, os próprios apóstolos e discípulos estão dizendo aí que a nossa tentação é nossa, não é atribuída a nenhum espírito, nenhum demônio, nenhum tentador, não. É a carne ativada, é o ser humano, ok? Quando Jesus vai repreender Pedro, ele não está ofendendo Pedro, ele não está humilhando Pedro. Quando ele fala, olha, vai acontecer um negócio comigo aqui, que eu vou ser preso e eu vou morrer, e assim como o sinal do profeta Jonas, eu vou ficar 3 dias no seio da terra e vou voltar, vou ressuscitar, né? Vou ser entregue aí na mão do pessoal, vou ser chicoteado, e enfim. Jesus estava falando de algo que deveria acontecer escatologicamente com ele. E Pedro, imbuído das suas emoções, que não eram más, não, eram assim até de devoto, assim, de amor, ele vai dizer, não, Senhor, isso não vai acontecer, eu me coloco no teu lugar para o Senhor não morrer, eu não vou deixar isso acontecer. E aí Jesus repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás, porque a ti não convém conhecer os segredos ocultos do reino de Deus. Então Pedro estava com Satanás encarnado nele? Ou Satanás aquele, o Satã, era no sentido de opositor, de tentar impedir um plano espiritual divino? Eu não sei o que está passando na sua vida, não. Eu só sinto por aqui que não deve ser nada fácil. Mas quero dizer para você, tem um plano, tem um propósito divino por trás de tudo isso, que no final não será para a sua morte definitiva, não será para a sua depressão definitiva, não será para o seu estado estático, estado catatônico, estado de inutilidade, de decomposição moral e psicológica. Não, você vai passar por isso, ou deve estar passando, mas a vitória vem, a ressurreição na sua vida vem, a bênção vem, a transformação vem, a mudança vem para melhor, onde você vai se reerguer poderosamente, ressurreta, aqui na psique, na psicologia e também no teu espírito, no teu coração, dentro de você. E nada mais, ninguém mais poderá te tocar, poderá te machucar. Tá bom? Muito bem. Então, vamos acelerar aqui. Ele, Yeshua, Jesus, ele venceu. Ele venceu quem? Ele venceu ele mesmo. Ele venceu o mundo, ele venceu o mundo humano dentro dele. Ok? Jesus venceu a sua humanidade. Adivinha com que Jesus venceu a sua humanidade? Em seu tempo, só havia a Torá, só havia o Pentateuco, os 5 livros, né, de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e aí a história dos reis, dos patriarcas, depois a história dos profetas, depois Provérbios, Cantares, Eclesiastes e os profetas menores. Essa é a composição das escrituras hebraicas. E como que Jesus venceu essas tentações aqui, né? Que a gente vai falar sobre elas. Toda tentação que veio sobre Jesus, ele respondeu katuv em hebraico, que quer dizer escrito, está escrito. Vamos começar dando uma olhadinha aqui, ó. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Vayam vayomer, ren katuv lo al halehen levador yer hadan ki al kal motsa fi Yehová. Que quer dizer, porém, respondendo ele, Jesus disse, katuv,
está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A grande pergunta agora é esse catuve, é esse está escrito. O quê? Está escrito o quê? E onde, se ainda não havia os evangelhos em grego, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas paulinas, enfim, não havia os evangelhos ainda. E para dar essa nota para você também, os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, ressurreição, ascensão, 32 anos depois, 50 anos depois, 60 anos depois, quando Jesus nem aqui estava mais. Então, de onde Jesus tirou como defesa literária, teológica, instrução divina, espiritual, ele tirou de onde? Catuve, está escrito. Senão da Torá. Foi daqui que Jesus tirou, está escrito. Daqui, ó. Foi daqui que ele tirou, está escrito. E aí vai, ó. Os papiros, os rolos, aqui, ó, da Torá. Vocês que metem o pau na Torá, fala que a Torá é maldita. Então, automaticamente, vocês estão chamando Jesus de maldito também. Da Torá. Também daqui, ó, dos 10 mandamentos, ó. 1, né? 2, 3, e aí vai. Dos 10 mandamentos, a lecar, a lei espiritual que desce do céu, né? E também a Torá, escrita em pergaminho. Da onde Jesus tirou está escrito. Vamos ver? Muito bem. Agora, cada um desenvolve aí o Jesus que lhe convém. Não é mesmo? Mas o Jesus bíblico, histórico, o místico lá de Jerusalém, da Palestina, não tem nada a ver, com todo respeito, com o Jesus católico, com o Jesus protestante, com o Jesus evangélico, com o Jesus pentecostal, com o Jesus neopentecostal. Cada um criou, desenvolveu, né, aí o seu Jesus segundo os seus desejos, segundo a sua visão, ok? Esse Jesus, tantos Jesus que se tem hoje nas igrejas, que se adequa ao estilo de cada um, de cada uma, de seus credos, doutrinas, usos e costumes, menos a natureza, menos a metafísica, menos a espiritualidade de Jesus, menos a essência dele mesmo, o verdadeiro Yahushua ou Yeshua. Pois bem, então a Torá é santa, é escritura sagrada e palavra de Deus, é vida, é saúde, é sabedoria, é luz, sim senhores. Voltemos para o Deuteronômio 28, os montes Gerizim e Ebal. De onde Jesus tira esse texto, não é? De onde Jesus tira esse texto? Em Deuteronômio 6,13. Jesus está citando aqui a Torá, porque não tinha o Evangelho ainda. Ele se defende na sua tentação no deserto com a Torá, lá de Moisés. A Torá é maldita, então Jesus é maldito? A Torá é suja, imunda, então Jesus é sujo e imundo? Em primeiro lugar, Jesus não era americano,
Jesus não era alemão, Jesus não era japonês, chinês, coreano, Jesus não era francês, não era português, Jesus não era brasileiro, ele era judeu. Lá da terrinha lá. Tinha nada a ver com os pensamentos de vocês. Nada a ver. É que vocês se arrogam, né? Se pudessem pegar o nome de Jesus e patentear, registrar ele num cartório e dizer, esse nome é meu, ele é meu. Se pudessem pegar Deus e colocar num tubo de ensaio, colocariam para vender e comercializar. Mas, felizmente, vocês não podem fazer isso. Então vocês ficam contando, viajando na maionese com o Jesus que vocês criam. O Jesus universal, o Jesus católico, o Jesus batista, o Jesus metodista, o Jesus da Renascer, o Jesus do chapeludo, né, do Valdemiro. E aí vai por diante. O Jesus doido, xarope, bitolado, fanático. O Jesus da bola de neve, pode fazer o que quiser, uma maconhazinha na praia, dá uma cheiradinha, tá tudo certo. Essa é a verdade. O Jesus da graça, lá, o Jesus da graça do irmão palestrante aí, né, que diz que na graça pode trair a esposa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são os Jesus convenientes aos sentimentos de cada um, mas nunca será o Jesus de Israel, da Palestina, judeu. Muito bem. E de onde Jesus tira a resposta de não tentar o Senhor teu Deus? Servir só a Ele, né? Sabe de onde? Da Torá. Na sua mente, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar, me servir, os reinos, as potências, né? Os Estados Unidos, enfim, todos os reinos, poder, grana, bilhões. E Jesus passou por essa tentação, como você passa, eu passo, em querer ter poder, ter grana, ser melhor que todo mundo, dominar todo mundo, não é? Mas ele lembrou do quê? Consciência, lei, Código Civil, Código Penal. Lembrou do quê? Dos estatutos de Deus. Aqui, pergaminho e também os 10 mandamentos. Ele citou Deuteronômio 6:3, Devarim. Et Yahiver Elohecha tireveuto ta'avod uvishmo tishaperach. Ele responde para ele mesmo. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, o Eterno é um. Já tem a lei, já tem a quem adorar e a quem servir. Ao contrário de vocês, que servem e adoram, auto-idolatram a vocês mesmos. Eu sou apóstolo Valdemiro, eu sou tal. Não, eu sou tal, eu sou o bispo maior. Não, eu sou o papa, o sumo pontífice. Auto-idolatria, bobagem, besterol total teológico, para enganar os incautos, os membros da igreja, a congregação, os leigos, e vão lá e doam, e dão tudo, não é? Só não dão para Deus, em forma de amor, caridade, igualdade, inclusão e misericórdia para com aqueles que precisam. Muito bem. E onde se encontra esse versículo? No livro de Deuteronômio 6:13. Na Torá, não é? Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Ou seja, Jesus disse, também está escrito, Katuv, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ok? Então a Torá é palavra de vida eterna, sim. Beleza? Vocês gracistas, que se dizem gracistas, têm que entender de uma vez por todas que Yeshua, Jesus ou Yahshua, nasceu de mãe e pai judeus. Ele era judeu e foi orientado, estudou desde criança a Torá, a lei, e nela desenvolveu suas táticas de defesa, exegética, argumentativa, narrativa,
Yeshua, Jesus, não era romano, não era grego, não era católico romano, não era luterano, não era batista, não era presbiteriano, não era metodista, não era assembleiano, não era da Deus e Amor. Não, ele não era brasileiro, ele era judeu. Goste ou não, aceite ou não. Você não tem propriedade para dizer quem era Jesus, o gracista. Uns ficam aí balbuciando, abrolhos, soltando abrolhos aí nas suas tergiversações. Não, o Jesus Nazareno era uma coisa, agora o Jesus ressurreto é outra coisa. Tudo besterol. Muito bem. Bom, só para você refletir um pouco, antes de substituir Saulo, Paulo, um homem que muito se contradiz e faz apologia à escravidão, quando você troca Jesus por Paulo, quando você substitui o Salvador ou o Deus enviado por um homem, por Paulo, que é o que vocês fazem gracistas, troca Jesus pelo apóstolo Paulo, os gracistas paulinos, devotos de Paulo, que adoram e endeusam o apóstolo Paulo, e não sei como, mas menosprezam Jesus. Vão me odiar, mas eu não estou muito preocupado, não. Estou nem aí. Não foi Paulo, não foi Pedro, nenhum deles que morreram por mim e por você na cruz. Foi Jesus, foi Yeshua, foi Yahshua. Então, de onde Jesus tirou textos como sua defesa e armadura de fé contra as tentações? Os evangelhos registram que o menino já dominava conhecimentos, sabedoria do Pentateuco, os livros da Torá, lei e instrução, e dissertava habilmente com os sábios, onde mesmo no templo. Muito bem. Vejamos no Evangelho de Lucas 2,49. Olha o que está escrito lá. Eu vou ler aqui para você rapidinho. Evangelho de Lucas 2,49. Né? Lucas 2,49. Lucas 2,49 já está chegando quase a 45 minutos de live. Lucas 2,49. Aqui, ó. Vai dizer assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha o que o teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele respondeu assim em hebraico. Jesus respondeu assim em hebraico: Vayomer alechem lamazer, bikashaten otichalo yadaten, ki erreicher basher leavi. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eu fico muito admirado em ver pessoas
É que tá quente aqui, tá, gente? Eu fico admirado. Admirado, assim, em ver pessoas que não são judeus, que não são semitas, que não foram criados dentro da tradição, que toda criança judia, desde pequenininho, já é levado a estudar a Torá, é levado a estudar as Escrituras no hebraico, no original. Aí vem um tal fulano, que é católico, que pegou os pergaminhos, depois vem um tal arqueólogo, depois vem um tal Martinho Lutero, depois vem um tal João Wycliffe, depois vem um tal de João Hus, depois vem um tal de não sei o quê, e todos se arrogam em querer ensinar o judeu as Escrituras que foram reveladas para esse povo, para o povo de Israel. E os de fora querem saber muito mais da palpite, da pitaco. É esquisito, né? Então, Jesus, desde criança, também era instruído a estudar a Torá, o Pentateuco, as Escrituras hebraicas. E ele sabia muito bem. E ele tinha uma sabedoria muito grande, muito elevada, ao ponto de discutir com doutores, com mestres, com fariseus, com o sumo sacerdote, e deixar eles de boca aberta. Estou explicando isso, eu vou entender o porquê mais para frente. Assim sendo, ele, Yeshua, Jesus, passou a maior parte de sua infância, adolescência, juventude e fase adulta estudando, debruçando, mergulhado na Torá, como todo judeu faz. Logo, chamar a Torá de imunda, não é? Chamar a Torá de imunda é um erro, é ofender Yeshua diretamente. Ou de quais escrituras sagradas você acha que ele mesmo, Jesus, estava se referindo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim em hebraico: Derehu vaketavim asher tomeru, seyes lakhen shayei olam bachen vekemach hameidin alai. Examinais as Escrituras, esquadrinhais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mas que Escrituras são essas que ele estava pedindo para o povo examinar? Se não tinha os evangelhos escritos ainda, montadinho ainda, pela comunidade de Mateus, pela comunidade de Lucas, pela comunidade de Marcos, pela comunidade de João. 50, 60 anos depois que ele não estava mais aqui. Quais escrituras são essas que ele está dizendo aqui para o povo estudar, se não a Torá, a lei, os 10 mandamentos? E aí? Se é maldita, por que ele incitava o povo a estudar as Escrituras? E ele ainda diz que são elas que de mim testificam e elas têm palavras de vida eterna. Aí vem um bando de gente, né, que não sabe nada, vezes nada, porque escutou um tal de Luiz Miranda, do México, mó golpista, ficou milionário, dizendo que era a encarnação de Jesus, outra encarnação não sei do que, um cara xarope, falou um monte de besteira e todo mundo seguindo ele. Todo mundo caiu numa corrente doutrinária da graça, que é uma verdadeira desgraça, com todo o respeito, que serve para propagar antissemitismo contra os judeus, contra Israel e contra a Bíblia do Novo Testamento até para trás, até Gênesis. Muito bem. Vamos ver onde as Escrituras Sagradas testificam dele. Ele disse: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim, elas falam de mim. Jesus está falando. E aonde as Escrituras Sagradas falam de Jesus? O Antigo Testamento, como vocês colocam. Isaías capítulo 7, versículo 14. Não é assim que a teologia cristã escatológica diz? Eis que uma moça dará luz a um filho e colocará seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, etc, etc, etc.
Salmo 22, o servo sofredor, Salmo 91, que é citado na tentação, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, como ele cita também, né, ali quando ele recebe a Torá, o pergaminho para ler no templo, ele diz que essa passagem se cumpriu. Isaías 53, que aí também ele levou sobre si as nossas dores, como ovelha muda, etc, etc, etc. E Miqueias também vai falar, e tu, Belém Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel. Agora, quando que Jesus citou propriamente mesmo a Torá na tentação do deserto? Já estou acabando essa parte. Mateus 4:4. Catuve, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está respondendo a ele mesmo. A tentação, deu fome, tal, etc, etc. Não é? Porque é citado aqui a passagem, não é? Sobre, olha, se você é filho de Deus, você pode fazer que essas pedras aí viram pães para você comer, etc, etc. É a mente dele, não é um demônio que está falando com ele, não. É a carne dele, é a necessidade humana dele. E aí ele responde, Vayomar chen lo katuf, al halen shen levador, Yeher hadan ki al kalmotzar, fi Yehová. Jesus usou a Torá. Jesus usou a Torá, que você chama de maldita, que você chama de imunda. Deuteronômio, Devarim 9, versículo 9, ele vai dizer o seguinte. Devarim, Deuteronômio 9:9. Baloti chacha cha lakachate luchote chavani luchote chaberiti Hasher, Karat Yahweh Imaken Vaeshev Bahal Arebain Ien Verabain Kayelach Lechen Lo Achileti Lo Shatiti. Subindo a um monte, ao receber as tábuas da pedra do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem pão não comi e água não bebi. É por isso que Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, usando como referência a situação de Moisés, lá em cima no Sinai, 40 dias sem comer e sem beber, recebendo só a palavra de Deus. E você ir achando que a Torá é imunda, né? Então Jesus